Então estamos gravando nossa primeira aula de formais. Vamos começar a nossa primeira aula de linguagens formais. E a novidadezinha que eu trago para esse semestre da disciplina é exatamente o slide. Eu nunca usei slide na disciplina de formais. É a primeira vez. Pois vamos ver um pouquinho de slide. Vamos fazer também exercício nas plataformas, nas ferramentas, mas também no slide, certo? Então, meu nome é Tenório. Tem algum aluno que nunca pagou nada comigo aqui, pessoal? Se manifeste aí. Algum aluno que nunca pagou nenhuma cadeira comigo? Ah, ninguém se manifestou. Muito bem. Então, todo mundo já me conhece mais. Então, já sabe aí meu site, meu e-mail, né? O e-mail que eu continuo com ele desde que o BOS surgiu, né? Que esses e-mails aí da FACAP, esses já mudaram de novo o e-mail, né? O e-mail institucional agora já mudou de novo. Então, você tem meu e-mail do BOL é sempre único em toda situação. Ó, só avisando o pessoal, por favor, pessoal, quando for entrar aqui no Meet, usem o e-mail institucional, certo? Eu não vou ficar autorizando o pessoal a entrar, não. Usem o e-mail institucional, ok? O pessoal está entrando aqui, alguns estão entrando sem o e-mail institucional. É para entrar pelo link com o e-mail institucional. Não é para entrar com e-mail comum, com e-mail normal, não. O e-mail novo, certo? Então só é para entrar com e-mail novo. Muito bem. Vamos ver a ementa. O que é que nós vamos ver em linguagens formais? Então a gente vai ter uma introduçãozinha do conteúdo, e os nossos quatro conteúdos, né? Os grandes conteúdos da disciplina, que são os autômatos finitos, as gramáticas, o autômato a pilha e as máquinas de Turing. Esse conteúdo aqui, ó, é para a primeira avaliação, e esse de baixo aqui é para a segunda avaliação, certo? Então, nós teremos isso aí, nós teremos esse conteúdo que nós vamos ver durante o nosso semestre. Vamos tentar ver durante o nosso semestre, certo? Aqui nossos livros, os principais livros da disciplina. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, o de John Hofcroft, certo? Introdução à Teoria dos Autômatos e Linguagem de Computação. Ele tem na biblioteca aí muitos exemplares. Eu não sei como é que está a questão da biblioteca, se vocês estão pegando livro, se não estão pegando livro. Tá podendo pegar livro, não? Tá me dizer? Professor, nunca mais fui nem na facá, para falar a verdade. Tá certo, tá certo. Bom, enfim. Na biblioteca, deve ter na internet também, né? Mas na biblioteca com certeza tem. Esse segundo livro aí, que é o de Acioli e Bedregal, ele tem no site, né? O pessoal botou online o livro, eu achei legal, tem no meu site lá, eu botei lá o linkzinho para você baixar ele, é um livro também interessante. E o livro de Marcos Ramos, que é um professor da Univasf, né? Fez esse livrão aí, também tem na biblioteca, um livrão bem legal, de linguagens formais. Esses três livros aí são os que eu vou recomendar a vocês. Tem outros também, certo? Qualquer livro de linguagens formais que você pegar é interessante. Esses três os nossos fontes principais, certo? Não deixe de pegar o livro. Diferentemente de outras disciplinas minhas, que a apostila ela é bem completa, ela é bem legal, formais ela não é bem assim. Porque formais é mais prática, é mais desenvolvimento do que teoria, né? Então a apostila só traz as fórmulas, vamos dizer assim. Só traz as fórmulas. Se você não tiver exemplos e tal, pode complicar a sua vida. Então eu recomendo fortemente que vocês peguem um livro, né? Na biblioteca lá, ou no caso do Acioli e de Pedregal, na internet. O livro é gratuito. Certo? Então a gente vai ter a primeira prova, valendo 10, e 3 exercícios. Os exercícios já estão no nosso site lá, o site dos Federa. Nossa segunda nota também, né? Prova valendo 10 e 3 exercícios. Terceira prova, não, todas as provas são valendo 10, só que a primeira e a segunda tem os 3 exercícios
que vão valer um ponto extra para quem mandar para mim exercício, certo? Eu vou marcar, assim que eu tiver a data, aí eu marco para vocês, ó, pessoal, tal dia exercício, viu? Aí tem aquele prazozinho para você mandar para mim o exercício, certo? Então é importante cumprir sempre os prazos. Por favor, cumpra os prazos. Alguma pergunta, pessoal, da disciplina? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vai usar alguma ferramenta ou algo do tipo? Vou usar para desenhar os gráficos, eu vou usar. Eu vou usar aqui. Para as aulas, vou. Eu tenho uma porque é para desenhar os autômatos. O Word eu vou fazer as gramáticas. Automatoapilha no Word também. Na verdade, eu vou usar o Word para quase tudo, menos para os autômatos, que lá não dá para desenhar, não dá para fazer autômato, não. Aí dá muito trabalho. Aí eu faço uma ferramenta específica. Mas gramática, automatoapilha, eu vou usar mesmo o como é que chama? O Word, certo? Eu acredito, deixa eu até ver aqui, mas eu acho que lá no meu site tem a ferramenta que eu vou usar para fazer os autômatos. Deixa eu confirmar aqui. Não, não tem, mas tem na internet. Ela não é paga, não, ela é gratuita. Depois eu vou procurar e mando o link aí. Mas é. Como é que digo? Ela é gratuita. Você pode baixar e pode usar, certo? Quando eu tiver aqui o linkzinho, eu mando. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Nada, nada? O site você vai manter disponível no slide ou é o mesmo ou você por acaso mudou? Não, é a primeira vez que eu tô usando slide. É a primeira vez, eu não. É novo esse slide, eu nunca usei slide. É a primeira vez. Esse slide eu fiz agora, tem um mês que eu fiz ele. Só por Mentira, eu sei curiosidade. que tá querendo fazer de ingênuo, né? Não, é pra facilitar, né? Pra auxiliar. Ó, quando você for entrar no, na sala aqui, é sempre pelo Classroom, viu? Sempre pelo Classroom. Não pelo link, nunca pelo link, mas sempre pelo Classroom. Lá, com o e-mail institucional, certo? Porque dessa forma, eu não consigo fazer registro de nada, se você entrar por um e-mail que não é o e-mail institucional. Todo mundo aí tá me ouvindo, né? Então, sempre entrando pelo e-mail institucional, por favor. Muito bem. É, Então, sem mais perguntas, vamos começar com a introdução do nosso conteúdo, ok? Certinho? Sim, Manda ver. beleza. Pode falar. Vamos falar de caractere, certo? O que é um caractere? A gente pensa caractere, mas o que seria um caractere? Um caractere, pessoal, é um símbolo. Ele é um símbolo. Qualquer símbolo é um caractere. Qualquer um. Quantos símbolos existem? Bom, impossível dizer, né? Tem infinitos. Porque eu posso chegar aqui a qualquer momento, eu posso chegar aqui e dizer, ó, isso aqui é meu símbolo agora. Isso aqui é assim, assim, assim. Pronto. Isso é meu símbolo. Criei um símbolo. Pronto. Certo? Então você pode criar símbolos a qualquer momento. Então existe uma quantidade infinita de caracteres. Obviamente que no computador nada pode ser infinito. Eu tenho que limitar. Eu tenho que dar uma delimitação desses símbolos aí. Não pode ter símbolos infinitos. Então o que é que eu faço? Eu tenho uma tabela onde eu tenho o conjunto de caracteres que eu posso utilizar, que é a chamada tabela ASCII. ASCII 2 tem 256 símbolos, né? 256 caracteres, que é o nosso universo dentro do computador. É isso que a gente usa para programar, para usar, para fazer tudo do computador, só esse conjunto de 256 caracteres. Certo? Agora, esses caracteres nas questões, a gente pode usar quaisquer caracteres que pertençam a essa tabela. Aqui tem a tabela ASCII 2, certo? Todos eles
Cada caractere tem o seu código. Então, se você olhar aqui, cada caractere tem um códigozinho. Tá aqui, por exemplo, a letra A, certo? Que é o 65, né? O código em decimal, 41 em hexadecimal, 101 em octal. É a letra A. Todos os caracteres têm esse código aí. Com esse código a gente consegue trabalhar em binário com os caracteres, né? O trabalho deles da tabela ASCII. Obviamente que essa tabela é apenas para consulta, né? A gente não decora a tabela ASCII de forma alguma. A tabela é para a gente entender qual é o nosso universo de caracteres válidos que eu posso utilizar dentro do meu sistema. Muito bem. Só que nas questões que nós vamos trabalhar com todos esses caracteres é muito caractere, certo? Então eu dou uma limitada nisso aqui. Eu dou uma limitada. E essa limitada eu chamo de alfabeto. Então o que é o alfabeto? É um subconjunto de caracteres da tabela ASCII. Então eu escolho alguns para usar, certo? É como um sistema. No sistema, você está criando uma aplicação, você não usa todos os caracteres da tabela ASCII. Por exemplo, um caixa eletrônico do banco. Você chega no caixa eletrônico para sacar dinheiro, ele só tem alguns botões, né? Tem os números, tem o Enter, né? Que é o confirma, tem o ESC, que seria o anula, tem o limpa e tal, tem alguns caracteres. Mas são poucos, não tem todos. Aquele teclado que você vê lá na caixa, na máquina de sacar dinheiro, é o alfabeto daquele sistema. Ou seja, os caracteres que eu vou usar, os caracteres que eu posso usar, certo? Então, isso aí é o meu alfabeto, ok? O alfabeto vai ser representado por esse símbolo aí, né? O símbolo de somatório. Nós vamos utilizá-lo aqui para representar o nosso alfabeto. Então, sempre que eu falar de alfabeto, você olha para esse símbolo aí, ok? Então, aqui alguns exemplos de alfabeto, ó, ABC. Então, é um subconjunto da tabela ASCII. Então, aqui eu peguei 3, 2, aqui eu peguei 4, ó, qualquer ordem, né? Aqui é um conjunto, não é uma sequência, né? Então, eu pego alguns caracteres aqui. Aqui é um outro exemplo, certo? Eu tenho aqui arroba, vírgula, número 3, a letra W maiúscula e a barra. É um alfabeto. Aqui eu tenho barra de espaço, o underline e o símbolozinho aqui de números ordinais. Então, eu tenho aqui os meus alfabetos. Qualquer subconjunto de caracteres da tabela ASCII é o meu alfabeto. Tá claro, pessoal, alfabeto? Sim? Sim. Sim. Muito bem. Cadeia. Então, se eu pegar um alfabeto, pegar os seus caracteres e sequenciá-los, eu tenho uma cadeia. Uma cadeia, uma sequência de caracteres do alfabeto. Então, por exemplo, no alfabeto AB, eu posso aqui uma cadeia 1, ABA, é uma cadeia. É uma sequência de caracteres, todos eles pertencentes ao alfabeto. Certo? Cadeia 2, BBAA, por exemplo. Cadeia 3B, cadeia 4, BA, BBA. Então eu posso fazer qualquer combinação aqui. Obviamente que eu posso fazer infinitas cadeias com esse alfabeto, né? Tá claro isso. Eu não tenho limites. Eu posso gerar aqui uma infinidade de cadeias. Só nesse alfabeto aqui AB, só com AB. Eu tenho uma infinidade de cadeias. Tá claro, pessoal? Cadeia? Sim? Sim. Sim. Beleza. Professor, Opa. Diga. esse símbolo que parece um M virado é o símbolo de alfabeto? Sim. Beleza. Tá aqui, ó. Alfabeto, o símbolo que nós vamos usar, o epsilon, né? O E, que seria o somatório, né? Nós vamos usá-lo para o alfabeto, para identificar o alfabeto. Certo? Vamos ver as propriedades da cadeia. Propriedades da cadeia. A primeira é o tamanho. O tamanho, representado por esse símbolozinho aqui, né? Esse símbolo, duas barras verticais, é o que eu dou o tamanho da cadeia. O tamanho é só a quantidade de caracteres.
Aqui, por exemplo, ó, C1 tem 3 caracteres, né? O A, o B e o A, 3 caracteres. C2 tem 4, né? 2 Bs e 2 As. C3 só tem 1, que é o B. C4 tem 5, certo? É só contar quantas letrinhas tem a cadeia, certo? Segunda propriedade, concatenação. É a fusão de duas ou mais cadeias, certo? Duas ou mais cadeias. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer, ó, a junção de C1 com C2. C1 concatenado com C2. Aqui é o símbolo da concatenação. C1 concatenado com C2. Então, ABA concatenado com BBAA. Eu vou juntar esses dois numa coisa só. E tá aqui, ó, o ABA e BBAA. Né, os dois concatenados numa única cadeia, uma cadeia nova. C2 com C1, né? A propriedade não é comutativa. Né, ou seja, se eu inverter, o resultado é diferente. C2 com C1, ó, deu uma outra cadeia. Aqui também é cadeia, mas é uma outra cadeia. Não é a mesma cadeia. Né? Aqui é uma outra cadeia. Certo? C3 concatenado com C1 concatenado com C3 de novo. Então eu vou ter B, que é o C3, né? ABA, que é o C1, e B de novo. Eu vou dar essa cadeia aqui. Certo? C1 com C4 com C3. Ó. C1, que é ABA, C4, que é BA, BBA, e C3 que é B. Então é só ficar juntando, né? Só colando uma cadeia na outra. Certo? Cadeia reversa. Cadeia reversa representado por esse tracinho aí que você está vendo. Certo? Representado por esse tracinho em cima do nome da cadeia. Aqui, por exemplo, ó, então C1, o reverso C1, né, no caso C1 é a mesma coisa, né? É uma cadeia que não muda no seu reverso. Mas aqui no C2, ó, você vê, é escrever a cadeia de trás para frente, né? A cadeia reversa é apenas escrever a cadeia de trás para frente. C3 é igual, C4 invertida, escrita de trás para frente. Certo? Tá claro até aqui, pessoal, as propriedades? Tá claro até aqui? Sim. Sim. Perfeito. Gabriel, você está eleito como o cara que vai responder as perguntas que eu fizer aqui, viu? Ok. Eu disser assim, ó, entenderam? É você diz sim ou não? Tá ouvindo? É você diz. Pronto, Vamos. fechado. Beleza. Pronto, vamos para as duas propriedades finais que são as mais importantes. Aquelas que nós vamos usar muito, certo? Entenda muito como durante todo o nosso semestre. Essas duas propriedades, elas são essenciais para resolver qualquer questão que eu possa colocar na prova, de qualquer uma das provas que eu possa fazer aqui. Então, preste bem atenção nelas. A quarta propriedade, né, a primeira das grandes propriedades importantes, é o elemento neutro. O elemento neutro é uma cadeia sem caracteres. Eu posso ter uma cadeia sem caracteres, professor? Posso. É uma cadeia com um elemento neutro, que a gente vai chamar esse elemento de vazio. A gente vamos apelidá-lo, é um apelido que eu gosto de dar a ele, chamado de vazio. Seria a cadeia vazia. E vai ser representado por esse símbolo aqui, nas nossas aulas. Na literatura, você pode encontrar esse símbolo aqui, ou esse aqui, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo com esse pincel aqui. É mais ou menos assim. Pronto. Você vai encontrar também com esse símbolo aqui, certo? Dependendo do livro. Alguns livros usam esse, outros usam esse aqui. Como esse aqui é mais fácil de desenhar, ó, bem mais fácil de desenhar, eu vou ficar com ele, certo? Mas também você pode encontrar com esse símbolo aqui. Ele representa... Foi igualzinho. Idêntico. Ele representa uma cadeia válida, que não tem caracteres. É uma cadeia válida, ela é uma cadeia sim, que pertence a todos os alfabetos, inclusive. Ele não precisa estar explícito no alfabeto, essa cadeia. Ela pertence automaticamente a todos os alfabetos possíveis. E é uma cadeia como qualquer outra, só que não tem caracteres, certo? Qual o tamanho dela? 0. Não tem tamanho, não tem nenhum caractere para contar. Se eu concatenar ela com qualquer cadeia, isso não influencia, é por isso que ela é elemento neutro, né? Porque ela não influencia na concatenação. É como é como o zero na soma, né? Se eu somar com 0, não influencia nada. Ou se eu multiplicar por 1, não influencia nada. Então, se eu concatenar com vazio, não influencia nada.
certo? É o nosso elemento neutro. A reversa dela, é claro, é ela mesma, né? Não tem reversa. Diferente. E eu não vou confundir o vazio com o caractere espaço. Espaço, que é o caractere 32, ele é um caractere válido, ele é um caractere que pode ser usado, sim, diferente do vazio, que é uma cadeia que não tem caractere, certo? Então não vamos confundir o espaço com o vazio. Tá claro, pessoal? Vazio, essa propriedade. Só Sim. para saber, professor, no caso, se aparecesse numa cadeia nada em si, nem mesmo um símbolo vazio, seria, no caso, o caractere espaço? Entendi, perdoa. Pergunta de novo aí, como é a história? Se tiver uma cadeia que não tenha nada, nem mesmo elemento vazio, quer dizer que é o caractere espaço ou tem um símbolo específico para ele? Não, aí não, você tem que pensar o seguinte: eu posso ter uma cadeia cheia de espaço, certo? Agora, se eu não tiver caractere nenhum, não é cadeia. A cadeia tem que ter pelo menos um caractere ou a sua ausência. Eu tenho que representar por esse símbolo aí. Eu sou obrigado a escrever ele, se eu não tiver caracteres. Agora, eu posso ter uma cadeia cheia de espaços, certo? É outra história. Só para confirmar mesmo. Beleza. A última propriedade, importantíssima ela, assim, fundamental para todas as questões, é o fecho. Fecho é um conjunto, é um conjunto formado a partir da concatenação sucessiva da cadeia com ela mesma até o infinito. Olha que legal. Eu vou concatenar a cadeia com ela mesma várias vezes até o infinito. Então, eu vou criar um conjunto. Eu tenho uma cadeia e vou criar um conjunto a partir desta cadeia. Um conjunto que eu chamo de fecho. E ele pode ser tanto fecho positivo como fecho estrela, a estrela de Kleene. São dois tipos de fecho que a gente tem, que a gente vai trabalhar, certo? Fecho positivo e fecho estrela. Eu vou mostrar primeiro o positivo, depois eu mostro o estrela. Então, imagine aqui o fecho positivo, eu tenho ali o alfabeto AB, certo? Vamos trabalhar nessa primeira aula com o alfabeto AB. Então imagine A, eu tenho o caractere A, é uma cadeia válida, certo? É uma cadeia válida, só A, sozinho, a letra A. E aí eu botei nela o símbolo de mais. O que isso quer dizer? O que isso vai gerar para mim? Então, o mais nessa cadeia A vai criar um conjunto formado pelo próprio A, ó, aqui, ó, formado pelo próprio A, e a concatenação de A com ele mesmo, uma vez, com ele mesmo aqui, 3 vezes, aqui 2 vezes, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7, 8, infinitas. Infinitas vezes. Então, quando eu botei o mais na cadeia A, eu tenho a cadeia A sozinha, eu tinha só a cadeiazinha A, bem bonitinha, sozinha a cadeia A. Quando eu botei o mais nela, eu criei um conjunto de várias cadeias, de um monte de cadeia, infinitas cadeias. Formado por quê? Pela concatenação do A com ele mesmo. Ele sozinho, né? Aí concatenado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até o infinito. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso? Sim. Perfeito. Entendi. Isso eu posso fazer com qualquer cadeia. Qualquer cadeia válida, eu posso colocar o fecho nele, certo? Então, aqui, por exemplo, AB. Eu tenho, ó, AB, eu tenho a cadeia AB uma vez, AB 2 vezes, a cadeia toda, ó, AB tá aqui, ó, AB 2 vezes. AB 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, infinitas vezes. É pegar a cadeia toda e ficar colando ela com ela mesma até o infinito. Aí eu tenho fecho positivo. Certo? Aqui, por exemplo, ó, A mais B. É diferente dessa aqui, ó. Essa de cima aqui, o AB tá junto dentro do fecho positivo. Aqui nessa de baixo, só o A é fecho positivo. O B, a gente chama ele de constante. Ó, esse nome é importante, vamos usar esse nome aí várias vezes. O B é uma constante, certo? Então isso quer dizer, o que é isso aqui? O que é essa expressão aqui? O que ela está me dizendo? Isso aqui é uma concatenação.
uma concatenação, certo? Do A mais com B. Todos os elementos do conjunto A mais com a constante B. Então eu tenho todo o universo A mais concatenado com B. Então esse aqui concatenado com B, depois esses dois aqui concatenado com B, depois esses três aqui concatenado com B, e o resultado vai ser esse daqui. Aqui é meu resultado, certo? Eu tenho, ó, AB, 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 AB. Então, todos os elementos de A mais concatenados com a constante estática B. Aí eu formo esse conjunto aqui, é isso aqui, é essa expressão aqui. Tá claro isso, pessoal? Lembra um pouco grafos isso. Assim, É coisa boa. Grafos é legal também. Vamos continuar, mas alguns exemplos aqui, ó. O contrário agora, ó, AB+. AB+ é o quê? A constante estática A concatenado com todos os elementos de B+. Então, AB, ABB, ABBB, ABBB, certo? Pessoal, na hora que vocês não entenderem algum exemplo que eu dei aqui, por favor, peçam para eu repetir na mesma hora. Não deixe passar para chegar lá na frente. Ah, professor, aquele exemplo ali eu não entendi, não. Faça isso não, pelo amor de Deus. Quando eu terminar o exemplo, eu for para outro, antes de eu chegar no outro, professor, volta aí que eu não entendi, não. Certo? Façam isso assim. Não deixe eu chegar lá no terceiro exemplo para depois voltar. Oh, professor, aquele ali eu não entendi, não. Certo? Digam na mesma hora. Estou aqui para explicar os exemplos bem direitinho para vocês. O professor, no caso, para ele ser o feixe positivo do conjunto todo, no caso A e B teria que ter um parênteses. Isso. Que é esse caso aqui. Esse caso aqui. Cadê meu ponteirinho aqui? Esse caso aqui. Já era só porque eu tinha esquecido, aí achei. É dos explicando dois. aqui, tá vendo? Certo. Então aqui o AB+, só no B+. Aqui é diferente, ó. Esse aqui, A mais B+, ele é diferente de eu ter um A, B. Eu sou bom para escrever com o mouse. A, B+. Esse de cima aqui é completamente esse de baixo aqui. Eles praticamente não vão ter cadeias equivalentes. Aqui é o quê? Todas as cadeias de A concatenado com todas as cadeias de B+. Ó, todas de A+. Quais são as de A+? Vamos ver aqui. Quais são as de A+? Essas aqui, ó. São as de A+. E eu tenho as de B+, aqui. Então eu vou pegar uma desse e uma desse. Aí formei essa. Aí eu vou pegar uma desse e uma desse. Aí formei essa. Eu vou pegar aqui uma desse e uma desse. Ó, aí formei essa. E vou formando. Aqui não é uma sequência. Eu tenho uma cadeia mínima, que é essa daqui, obviamente. Essa aqui é a cadeia mínima. Agora, qual é a segunda cadeia? Não existe segunda cadeia, porque isso não é uma sequência, isso é um conjunto. Não há a segunda, terceira, primeira cadeia. Isso não existe. É um conjunto de cadeias. Eu posso definir a cadeia mínima, claro, essa daqui, obviamente, A, B, mas aqui não há sequência. Eu posso pegar tanto a primeira, pegar só o A e ficar B, 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 e depois pegar A, aí B, 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 B. Como posso pegar também o B estático e ficar A, B, A, B, A, B, A, B. E eu posso pegar do jeito que eu quiser, não interessa. Só porque, na verdade, eu tenho que pegar todos. Ah, mas é infinito. Aí então pega alguns só, qualquer um. Isso aqui só para mostrar como é que se forma o conjunto. Tá claro esse conjunto aqui, pessoal? Com certeza. Que coisa boa. Vamos continuar com os exemplos, então. Ó, A mais, B, A mais. Olha a situação aqui agora. Eu tenho um A mais, um B no meio e um A mais. Então eu tenho todos os elementos de A mais concatenados com a constante B no meio, ó, coesão aqui, e concatenado com todos os elementos de A mais. Então eu tenho, por exemplo, ABA, AABA, ó. O AA vem desse primeiro aqui. O B é a constante B e esse A vindo desse aqui, ó. Então AA, BA. Aqui A, B, A, ó. Esse A vem desse
a constante B e esse AA vem daqui, desse segundo aqui. E por assim sucessivamente, certo? Eu posso ter A, B, A com 20 A's, por exemplo. Eu posso ter 20 A's no começo, B e 2 A's no final. Não importa. Eu tenho que ter pelo menos um A no começo, pelo menos um A no final e o B sempre no meio deles. Antes do B, quantos A's eu posso ter? Infinitos. No mínimo um, mas posso ter infinitos. E depois do B também, infinitos. Certo? Então aqui, ó, aqui só vai a explicação, concatenação. Vou apagar aqui. Então aqui eu tenho a concatenação, ó, de todos os elementos de A+, B, todos os elementos de A+, a constante estática B, e depois, de novo, todos os elementos de A+. Eita, olha isso aqui agora, ó, tem um dentro do outro agora. O que é que eu faço aqui para resolver um dentro do outro? Mesma coisa. Primeiro eu resolvo de fora e depois o de dentro. Eu tenho que resolver os dois. A regra é, primeiro eu resolvo de fora. Resolvendo esse mais de fora, o que é que significa resolver primeiro de fora? Quer dizer, eu vou pegar essa aqui e colocar no flash positivo, ou seja, vai ser essa de dentro, ó, a de dentro, uma vez, duas vezes, ó, ela com ela mesma, três vezes, ó, A mais B, A mais B, A mais B, 3, 4, 5, quantas vezes eu tiver. Então isso aqui eu resolvi o mais de fora. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Tá claro isso? Sim. Sim, perfeito. E agora eu vou resolver o de dentro. Então, para resolver esse cara aqui, vai ser quem? Todos os elementos de A+, olha isso aqui, ó. Todos de A+, concatenados com a constante B. Aí depois eu vou ter todos de A+, B, todos de A+, e B. Aí depois eu vou ter todos de A+, B, todos de A+, B, todos de A+, e B. E assim por diante. Certo? Isso até infinito. Então tem, ó, A mais B, ó, A, B, só com 1. Aí infinitos. Depois, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ou seja, vai vir um cara daqui, que é o primeiro A, depois o B, depois esses dois aqui estão vindo desse A mais e o Bzinho no final. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Tá. Coisa boa. É difícil de entender, mas tô entendendo. Difícil de entender? Não, por que é difícil de entender? Não, não entendi não. De ficar pegando esse A para saber qual é o primeiro, qual é o segundo, mas dá para entender. Dá pra entender. Dá pra É muito vai ver. no computador. Vamos lá. Ó, AB mais. Mesma coisa, né? Faço os de dentro. Eu faço aqui os de dentro. Certo? Ah, perdão. Eu faço o de fora, o mais de fora, replicando o que está dentro uma vez, três vezes. Aí depois eu pego aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, quem é? É esse A daqui, esse B duas vezes, esse A daqui e esse B uma vez só. Pronto. Certo? E assim sucessivamente até o infinito. Ó aqui, ó. A mais, B, A mais. Resolvo primeiro quem? Primeiro o mais de fora. Vou pegar o que está dentro e vou replicar ele várias e várias vezes. Então, primeiro vou pegar esse cara aqui e replicar ele, ó. A mais B, A mais B mais A. Aí, aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Pronto, resolvi o de fora. Agora eu vou resolver os dois de dentro, certo? E aí, ó, eu tenho uma sequência aqui. Esses três aqui vêm do primeiro elemento, né, que é esse aqui. Esse aqui tá vindo do segundo elemento. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho AB, então eu tenho. Deixa eu só apagar aqui a minha borrachinha. Apaguei para ficar mais visível. Pronto. Eu vou trabalhar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu tenho
esse A que vem daqui, esse B que vem daqui. Aí aqui eu tenho 3 A's. E aqui eu tenho 2 a mais. Aí tanto faz, né? Eu posso dizer que esse A veio daqui e esses 2 vieram daqui. Ou o contrário, né? Dizer que esse aqui gerou 2, esses 2, e esse aqui gerou só o Azinho no final. Aí eu tenho aqui o B e esse A aqui, ó, que vem do A mais. Pronto. Certo? Aí é só concatenar. Todos de um lado, todos do outro, todos do outro ali, com as constantes estáticas que eu tiver. Tá claro, pessoal? Sim? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Bom, vimos o fast positivo. Vamos ver o fast estrela. Fast Clini. A diferença dos dois? Na verdade, a diferença é só uma. Um detalhezinho muito pequeno. Ele é igual ao fast positivo, exceto por um detalhe. O vazio, o elemento neutro, ele vai fazer parte do fast. Então, a estrela. O que é a estrela? É o a mais, incluindo o vazio. Pronto. É o mesmo conjunto a mais. Não mudei nada. É o mesmo conjunto a mais. Olha aqui, ó, o mesmo conjunto a mais. Só inclui um elemento desse conjunto, que é o elemento vazio. Então, é como se eu pegasse a mais. Se eu pegasse a mais, união, vazio. Certo? Esse seria o meu fast estrela. Ok? Então, AB estrela é o AB, incluindo o vazio. É o mesmo conjunto AB. AB, AB, AB duas vezes, AB, AB, AB três vezes, e incluindo o conjunto vazio. Eu estou incluindo no começo, mas ele não é o primeiro elemento não, viu? Porque não tem sequência aqui de elemento. Primeiro elemento, primeiro. Não tem primeiro, não tem segundo. Estou aqui só incluindo ele para você ver que ele está dentro do conjunto. No positivo, ele não está no conjunto. Mas no vazio, no estrela, ele está no conjunto. Sempre está no conjunto estrela. Olha essa situação aqui, ó. A estrela B. A estrela B. O que eu tenho aqui de A estrela B? Eu vou ter todos os elementos de A estrela concatenados com B, com a constante estática B. Olha a situação. Olha a situação. Eu tenho o A. Eita, aqui tá mais, ó, a estrela, ó. Ixi, Maria. Erro no slide. Ctrl C, Ctrl V, esqueci aqui. Aqui é a estrela. Muito bem. Então, estrela concatenado com B. Então, eu tenho vazio, o vazio, aí a, que é o A estrela. Cada um desses aqui concatenados com B. Então, primeiro, vazio com B. Quem é vazio com B? Só B, né? Só B. Nós já vimos que na concatenação o elemento neutro não influencia, né? Falei isso nesse instante. Então, vazio com B é B. A com B, que é esse A aqui, com B vai dar quem? AB. AB, AB, AB. Tá aqui. B sozinho, que é proveniente de que elemento neutro não influencia, não altera a cadeia. Então, B sozinho e o restante como se tivesse realmente o A mais, né? Seria o A mais e mais incluindo o vazio. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá entendido? Sim. Muito bem. A, B estrela, mesma coisa, né? Eu vou ter o A sozinho, que é o fruto da concatenação de A com vazio, e o restante que seria a concatenação de A com B mais. B estrela a estrela. Concatenação de tudo que tem A estrela com tudo que B tem B estrela. Então, todos esses caras aqui, concatenado com todos esses caras aqui. O vazio é esse concatenado com esse. Vai dar quem? Vazio. Por favor, não bote vazio, vazio, não. Isso não existe, não, né? Vazio, vazio não existe, né? Eu não tenho nada. Tu não tem nada. Eu vou somar os dois. Aí vai ter dois nada.
aí não vai ter nada, cara. O mesmo nada. Ninguém tem nada. Então, vazio com vazio é vazio. Aí eu vou ter aqui o A sozinho. Esse A sozinho é quem? A concatenado com vazio. O B sozinho que é quem? Vazio concatenado com B. O A tá aqui, 2AA. 2A concatenado com vazio. Então, todos esses aqui é alguém daqui do A estrela concatenado com alguém do B estrela. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aí? Ai. Sim, simples. Perfeito. A estrela B, a estrela. Você acha que o vazio faz. Vocês acham? Alguém responda aí. Que o vazio faz parte desse conjunto aí? Não, ele tem o B como constante. Exatamente, né? O B sozinho ele faz parte. Seria o vazio do A estrela concatenado com B com o vazio do A estrela. O B sozinho tem, o vazio não. Então eu vou ter quem? B sozinho. Aí A, B, que aí subentende se tem um vazio aqui. BA, que aí subentende se tem um vazio aqui. AB tem um vazio aqui. ABA, aí não tem nenhum vazio, né? Aí é ABA mesmo. Aí é ABA, e assim por diante, certo? Beleza, vocês estão entendendo bem, então estão compreendendo isso aí. Então, sempre lembrando, né? O A estrela concatenado com B, concatenado com a estrela. Então, qualquer elemento de um lado, B com qualquer elemento do outro. E tem que pegar qual, professor? Qualquer um, é todos, tem que pegar todos. Ah, mas todos é muito. Então pega alguns, qualquer um. Só para demonstrar que você entendeu o que está fazendo, entendeu? As questões são assim. Olha esse daqui, ó. A estrela, B estrela. Nesse caso a gente já sabe, né? Faz primeiro o de fora, depois o de dentro. Fazendo primeiro o de fora, vai ter quem? Vazio. Né? O vazio, ele faz parte desse conjunto, porque esse cara aqui seria primeiro vazio, depois a estrela B, a estrela B, a estrela B, a estrela B 3 vezes, tal, e assim por diante. E aí depois eu vou resolver os de dentro. Só esse daqui, depois só esse daqui, depois só esse daqui, até o infinito. Certo? E aqui tem alguns exemplos. O vazio, o B sozinho, né? Esse aqui é vazio, sobrou quem? Só o B. AB, AB. Então esses aqui vêm desse primeiro elemento aqui. Depois, BB, que seria vazio, vazio. Aí sobra quem? BB. Tá aqui, BB. Aí ABB, ó. Esse A é esse. Aí esse B e, ó, e aqui é vazio. Tome vazio dele. Certo? E aí eu vou pegando todas as combinações possíveis. Eu botei aqui algumas para você entender. Ô, professor, Oi, diga aí. é só uma pergunta. Pode perguntar. Se depois desse B tivesse uma estrela, ia ter dois conjuntos vazios? Se depois desse B aqui tivesse uma estrela aqui, Sim. se eu ia ter dois conjuntos vazios. Sim, tipo Não. vazio, vírgula, vazio. Não. O vazio é um elemento que só aparece uma vez. Com certeza. Você nunca vai ter dois vazios. Beleza. Porque se você tiver dois vazios, aí você está repetindo. E com o conjunto, por definição do nosso conjunto, você não tem elementos repetidos no conjunto, certo? Nenhum elemento do conjunto vai aparecer repetido. Isso é uma pergunta interessante. Não só o vazio, nenhum elemento vai aparecer repetido no conjunto, certo? O vazio é um deles. Boa pergunta. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ok, vamos prosseguir. A, B, estrela, estrela. Mesma coisa, né? Resolvo de fora primeiro, na primeira linha aqui, e depois resolvo o de fora primeiro, e aí pego cada um desses carinhas aqui e vou resolvendo aqui internamente, né? O primeiro carinha, o segundo carinha. Isso até é infinito, né? Tem que botar alguns para mostrar o que é que está acontecendo. Olha esse daqui, ó, a estrela, B, a estrela, estrela. Eu vou ter, ó, resolvendo primeiro de fora, e depois os de dentro, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Ó,
Resolvi os de fora aqui, né? E agora aqui os de dentro. Eu risquei ali, dá pra ter riscado assim, não. Ficou feio meu riscado. Então resolvi os de fora. E aí peguei cada um desses carinhas aqui e resolvi de dentro. Aí vem a pergunta, olha que legal. Essa cadeia, o que vocês acham aí? Essa cadeia que apareceu agora, essa cadeia aqui, né? Interrogação não. Essa cadeia aqui, ela faz parte desse cara aqui? O que vocês acham, pessoal? Faz parte, sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que faz. Não. Acho que faz. Faz. Pra mim faz. Vamos lá. Faz. Com certeza faz, certo? Porque imagine que eu repliquei esse estrela de fora 6 vezes. Esse aqui foi na 6ª replicação, né? Replicação 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Imagine que eu repliquei 6 vezes. Então eu vou ter a estrela B, a estrela 6 vezes. Aí, ó, na primeira vez, vazio, vazio, sobrou só o B. Na segunda vez, vazio, vazio, sobrou só o B. Na terceira vez também. Na quarta vez também. Na quinta vez também. Na sexta vez, eu tenho esses 2 A's vindo do primeiro A estrela. B e vazio para o segundo de novo. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Sim, Então, tá. eu replico 6 vezes. Como é que eu sei que é 6, professor? Bom, eu tenho 6 B's aqui. Tem 6 B's aqui. E o B é uma estática. É uma constante, só aparece uma vez. Certo? Então, para aqui, uma constante que só aparece uma vez, aparecer 6 vezes, eu tenho que replicar ela 6 vezes. Né? Então, na 6ª replicação, por isso. Eu só fiz contar os B's. Certo? Beleza. A estrela B+. Ó, vou misturar agora os dois flashes. A estrela B+. O que que vai sair disso aqui? Ó, presta atenção. Eu tenho a concatenação de todos com a estrela, né? Todos do A estrela, concatenado com todos do B+. Então eu vou ter vazio com B, é só B. Vazio com BB, tá aqui BB. Aí A com B, 2 A's com B, depois um A com BB, um A com BB e assim por diante. Todos daqui. Simples. A mais B, a estrela. Olha a situação. Né? Mesma coisa, aqui não, acho que já está. Acredito que você já esteja entendendo isso aqui. Né? Então, todos do A, qualquer um do A, a constante estática B, qualquer um do A estrela. Né? Então, aqui, por exemplo, AB vem o A daqui, o B da constante e o vazio, né? O vazio da estrela está aqui. Certo? BA, por exemplo, BA não faz parte desse conjunto. Porque o primeiro A, ele é positivo, ele é obrigatório, tem que ter pelo menos um. Não pode ser vazio, né? Então tem que ter um A aqui. Então só BA está fora do conjunto. Não está nesse conjunto aqui. Ok? Todos os A's, o B e todos os A estrela. A estrela B+, mais agora fora. Certo? Primeira coisa, replicando o de dentro, como sempre a gente está fazendo, replicando o de dentro. E depois, replicando aqui, pegando esse primeiro conjuntinho, fazendo ele aqui. Depois, esse segundo conjuntinho, faça ele aqui. Certo? Só para mostrar. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não, tá claro. Que coisa maravilhosa. A mais. Aqui é o contrário, né? Não é a mesma coisa. Não, é o contrário. Eu fiz a estrela B+, agora A mais B estrela. A pergunta é, o vazio, ele está nesse conjunto aqui? O que vocês acham? Está. Perfeito. Está, porque ele tem fecha estrela. O fecha estrela, primeiro resolve de fora, e no de fora tem vazio. Certo?
Com certeza o vazio faz parte desse conjunto, certo? Resolvo primeiro de fora é estrela, então vazio nele. Aí A mais B, A mais B, A mais B. Aí depois é que eu resolvo os de dentro, certo? Depois eu resolvo os de dentro. Aí vai ficar assim. Eu tenho vazio, tá aqui. Esses elementos dessa primeira parte aqui. Esses elementos da segunda parte aqui, que tem, né, AB duas vezes. Ok? Muito bem. Até aí, tá claro, pessoal? Certinho, né? É Uhum. claro que, assim, é o primeiro contato. Vocês têm que ler o livro, tem que ler a apostila, tem que fazer exercício. Só assim que vai entender, né? Só ouvindo eu falar aqui não aprende, não. Tem que fazer, tem que entender, tem que ir atrás das questões. Muito bem. Linguagem. O que é linguagem? O linguagem é uma regra que eu imponho à cadeia. É uma regra, certo? Eu crio uma regra qualquer, vira minha linguagem, certo? Por exemplo, cadeias tem que começar com A. Pronto, minha regra é essa. Cadeias começam com a letra A. Então eu criei uma linguagem. Eu criei uma regra e as cadeias só são válidas, só são aceitas do meu sistema se seguirem a regra, certo? Isso é uma linguagem. Eu vou representar a linguagem pelo L. Olha o L ali, ó. O símbolozinho do L representa a linguagem. Então é uma regra que eu defino um conjunto de cadeias. Por exemplo, todas as cadeias que começam com A. Está aqui. Um conjunto qualquer, onde todas as cadeias começam com A. Então, todas as cadeias que começam com A estão aqui nesse conjunto. Todas as cadeias que começam com A, com certeza estão no conjunto. E todas aquelas que não começam com A, com certeza não estão aqui no conjunto. Certo? Então, começa com A. Outra linguagem. Todas as cadeias que terminam em B. Outra regra. Terminar em B. Então, está aqui. O B sozinho termina em B. AB, BB, BBB, AB, AB, BAB. Então, cadeias que terminam em B. Então, linguagem é isso. Eu crio uma regra e as cadeias válidas são aquelas que seguem a regra. Simplesmente isso. O poder da linguagem. O que é o poder? Essa palavra poder, nós vamos usar muito ela, certo? É um nome importante. O que é o poder? O poder é o conjunto de cadeias válidas na minha linguagem. E geralmente é infinito, né? Você fala, as cadeias que começam com A, é infinito, né? Claro que é infinito, não tem dúvida. Certo? Mas o poder, ele é um conceito que garante comparação. Ele me garante uma certa comparação. Por quê? Por que eu preciso disso? Porque, na verdade, dois conjuntos infinitos são iguais em tamanho, em termos de tamanho, né? Ah, eu tenho aqui, bom, vamos voltar aqui o slide. Eu tenho aqui, ó, todas que começam com A. O conjunto é infinito. Todas que terminam em B. São conjuntos diferentes. Mas esse conjunto não é maior do que esse aqui. Eles são do mesmo tamanho, porque são infinitos. Todo conjunto infinito é o mesmo tamanho, é infinito, é o mesmo tamanho. Mas eu preciso comparar os infinitos. Quem é mais poderoso? Quem consegue abarcar mais linguagens? Porque, por exemplo, se eu fizer assim uma regra, ó, pessoal, eu quero uma que comece com A e termine em B, ao mesmo tempo. Começar com A e terminar, então vai ser A, B, sei lá, A. Ixi, Maria, esse A aí também é um desperdício. Então, AB, por exemplo, ABB é outra. Ou, por exemplo, AAB é outra. Então, aqui eu tenho um conjunto também infinito. Ele é infinito. De cadeias que começam com A e terminam em B. Mas vocês concordam comigo que esse conjunto, apesar deles também ser infinito, ele tem mais cadeias que esse? Claro. Claro que esse aqui tem mais cadeias do que esse. Porque esse aqui, todas as cadeias que estão aqui, também estão aqui dentro. Também estão nesse. Por quê? Porque aqui é todos que começam com A e terminam em B. Aqui começa com A. Pode terminar em B ou não. Então tudo que está aqui dentro. Mas o contrário não é verdade. O contrário não é verdade. Certo? Então esse
conjunto, ele é menor em termos de quantidade de cadeias do que esse aqui, apesar dos dois serem infinitos. Então, matematicamente, os dois teriam o mesmo tamanho. Então, não posso dizer que um é maior do que o outro. O que é que eu digo? Eu digo que um tem mais poder que o outro, certo? Então, poder, essa forma de comparação. Para eu poder comparar, porque os dois são infinitos. Os dois têm o mesmo tamanho. Mas é claro que esse conjunto de cima começa com A e termina em B, ele tem menos caracteres do que esse. Porque todos que estão ali estão aqui, mas nem todos que estão aqui estão ali. Tá claro isso, pessoal? O poder? Tá. Então, Sim, beleza. Bem Beleza. similar àquela questão das regras de uma senha, que coloca em algumas zonas para fazer login. O que é que tem? Não tem alguns aplicativos que quando você vai entrar e botar sua senha, no caso, criar, não tem umas regrinhas, por exemplo, não pode ter espaço, esse aqui lá. Isso. Meio similar. Pronto. Mas é exatamente isso. É uma linguagem. Ele definiu a linguagem. Tem que ter pelo menos um número, pelo menos uma letra minúscula, pelo menos uma letra maiúscula, tem que ter 8 caracteres. Isso é uma linguagem. Ele definiu as regras da cadeia. Você tem infinitas possibilidades. Mas ele definiu as regras. Certo? É a linguagem. E o poder é isso. É uma forma que eu tenho de comparar as linguagens. Porque eu não posso dizer que um é maior do que a outra. Certo? Então, para evitar que eu errar matematicamente, né, dizer que uma linguagem infinita é maior do que a outra, eu digo que uma é mais poderosa que a outra. Certo? Então, o poder é isso. Essa definição de comparação entre as linguagens. Muito bem. Então, vamos ver as propriedades da linguagem, certo? Vamos conhecer agora as propriedades da linguagem. Imagina aqui que eu tenho a linguagem L1, que é a linguagem L1, todas começam com A. E a linguagem L2 é todas que terminam em B, certo? Então, eu tenho essas duas linguagens, que a gente já conheceu ali, L1 e L2. Primeira propriedade é a união, certo? Então, eu vou juntar os dois conjuntos. L1, união, L2. Eu vou juntar. Então, nesse conjunto união, eu vou ter tudo que está aqui. Então, A, AB, AA, 3 As, tudo que começa com A. E tudo que está aqui também. B, AB também, né? BB, BBB, AB, tal. Então, união é isso. É pegar os dois conjuntos e transformar em um só. Lembrando, não pode ter repetição do conjunto. Então, por exemplo, a AB aqui tá, a B aparece aqui e aparece aqui. Só bota uma vez. Não pode repetir elemento do conjunto. Certo? Não pode repetir elemento. Mas eu misturo os dois num bolo só. Certo. Intersecção. A intersecção é o conjunto formado pelas cadeias que estão ao mesmo tempo dois. Então, nesse caso, todos que começam com A e terminam em B, que é aquele nosso conjunto lá em cima, né? Então, aquele que está nos dois conjuntos. Então, aqui. Só cadeias que começam com A e ao mesmo tempo terminam em B. É um I. É um I, né? Isso é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, se começar com A e terminar em B. É a intersecção. A terceira propriedade é o não. O não, ele inverte, né? Então, se eu tenho L1, tudo que começa com A. O que é não L1? Tudo que não começa com A. Simplesmente isso. O que é que não começa com A? Vazio, B, BA, BAB, né? Cuidado, né? Tudo que não começa com A não é o que começa com B, né? Porque o vazio não começa com B e está aqui no conjunto. Então, não L1 significa não começar com A. Então, tudo que não começa com A estará aqui nesse conjunto. Não L2, não terminar em B. Então, tudo que não termina em B, todas as cadeias possíveis, válidas, que não terminarem em B, estarão nesse conjunto aqui. Vazio, A, BA, B, ABA, e assim por diante. Certo? E a quarta propriedade é a diferença. É um menos o outro. Imagine L1 menos L2. O que é a diferença?
Eu vou retirar de L1 quem tiver em L2. Ou seja, eu tenho L1, que é começar com A. E daqui eu vou tirar todo mundo que termine em B. Então vou tirar esse cara aqui, vou tirar esse cara aqui, vou tirar esse cara aqui. O que sobrar é a diferença. Tudo que começa com A e menos subtraindo o que termina em B. Então tá aqui. O conjunto L1 menos L2. O conjunto L1, retirando de L1 tudo que está em L2. Eu tenho esse resultado aqui. Tá claro, pessoal, as propriedades? Tá claro? Sim. Perfeito. Que coisa boa. Expressão regular. O que é expressão regular? É escrever a linguagem por meio de alguns elementos específicos, certo? Então, quando eu for escrever uma linguagem, eu não vou escrever assim, começa com A. Não, eu não vou escrever assim. Eu vou escrever uma expressão que represente isso, que represente tudo que começa com A. Essa expressão eu chamo de expressão regular. Professor, tem expressão que não é regular? Tem, mas nós não vamos estudar agora. E nós vamos estudar quando? Depois. Em algum momento da disciplina nós vamos estudar as não regulares também. Mas por enquanto vamos pensar somente nas regulares. O que é uma expressão regular? É aquela que é formada. É uma expressão formada pelos elementos do alfabeto, os parênteses, né, pode ter parênteses, e as propriedades da cadeia, o elemento neutro e o fecho, só essas duas. E as propriedades da linguagem, só essas duas também, a união e o não. Só essas duas. Ok? Então, expressão regular é a expressão que é os elementos do alfabeto, os parênteses, o elemento neutro e os fechos, né? Estilo positivo, e as propriedades da linguagem, união e não. E nada mais. Nada mais eu posso colocar na expressão. Vamos ver aqui um exemplo. Essa expressão aqui, ó, essa linguagem aqui, é a linguagem formada por AS. Qual é a expressão dela? Está aqui. A expressão dela é essa. A mais. Certo? Ela é a expressão. Eu formei o alfabeto e a propriedade da cadeia fecho positivo, que é o que eu posso usar. Então, essa expressão, ela representa essa linguagem aqui. Certo? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho elemento do alfabeto, que naquele caso é o A, elemento do alfabeto, e a propriedade da cadeia fecho. No caso, fecho positivo. Certo? Aqui é aquela que é o A com ele mesmo e a constante estática B. Então tem a expressão. Né? Aqui é o contrário, né, do que a gente estava fazendo ali, né? No começo da aula. Eu estava vendo as cadeias e eu estava vendo a expressão e montando as cadeias. Aqui eu estou vendo o contrário. Eu tenho as cadeias e estou montando a expressão. Certo? Aqui, por exemplo, A, BA, BBA. Que expressão é essa aqui, gente? Que expressão é essa aqui? BA ou B mais. Eu acho que é AB entre parênteses mais. Ó, Não, o A, estrela. o A é uma constante estática, tá vendo? Uhum. Só tem ela. Então eu vou ter A. Tá aqui. A. B mais. Aí o B, ele pode não existir, ou pode ter 1, 2, 3. Então B, estrela, né? Ele pode não existir, né? Ele pode ser vazio, tá aqui. Ou ele pode existir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá claro, pessoal? Entendi. Sim. Certo? Ele pode não existir, que é a primeira expressão, e ele pode existir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então tem o B estrela A. Só B estrela A. Certo, pessoal? Olha essa aqui, ó. Vamos pensar nessa expressão aqui. Eu tenho, ó, A, 2 A's, AB, 2 A's B, ABB, 2 A's BB, 3 A's B. O B pode existir ou não. O B pode ter vários B's. Que expressão encaixaria legal aqui? A positivo, B estrela. A positivo, B estrela. Até tá perto, né? Tá perto, tá.
Não, é isso mesmo. A positivo e besteira. Porque o B pode não existir, mas o A sempre existe, pelo menos uma vez. Né? Então, tá a mais besteira, perfeito. Corretíssimo. A mais besteira. Certo? Essa aqui. O que é que vocês acham? Ó, A, dois A's, B, A, B. A, B aqui, tudo aqui alternado. Quem seria isso aqui? A positivo, B estrela, estrela. A positivo. B estrela. Se eu botar aqui só a estrela, aí miou, né? Essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui mesmo, essa aqui, ela não tá aqui nessa expressão, ela não tá aqui não. Porque esse A aqui vai ser esses dois, esse B vai vir daqui dessa estrela, esse A vem daqui e esse B tá perdido. Essa expressão não tá aqui não. Na verdade, pessoal, você vê aqui as replicações. Deixa eu apagar isso aqui. Você vê. Eu não consigo apagar todo de uma vez. Tem que clicar. Oh, meu Deus. Na verdade, eu vejo o B e o A se alternando várias vezes. Então, quando isso acontece, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o A. Como o A aparece em todas, eu boto o A mais. Como o B aparece depois do A e não aparece em todas, eu vou botar B estrela, porque ele não aparece sempre. Certo? Só que isso aqui eu posso replicar muitas vezes. Vou botar mais porque ele não pode ser vazio. O vazio não está aqui dentro. Né? O vazio não está aqui dentro. Então, A mais B estrela mais. E aqui vai uma coisa interessante. Eu posso ter duas expressões diferentes que representam a mesma coisa. Isso é altamente possível, altamente viável, certo? Deixa eu apagar aqui a minha, vou colocar a minha aqui do lado. Porque tanto a que eu fiz, como essa que eu botei no slide anteriormente, né, tá aqui como a resposta, elas se encaixam nessa regra de cadeia. Né? Aqui eu tenho A, deixa eu botar ela de novo aqui. Eu tenho aqui A mais B estrela, fechando mais. Ó, aqui eu tenho o A estático, e aí eu tenho BB, AB, AB, AB duas vezes, AB, AB, AB três vezes, AB, AB, AB quatro vezes. Então aqui está respeitando perfeitamente a regra da linguagem. Aqui também, certo? Essa aqui é mais poderosa que essa. Essa é mais poderosa que essa. Mas todas as cadeias que estão aqui, elas estão aqui dentro também, certo? Então, pessoal, eu posso sim ter mais de uma expressão que respeitando uma regra, né? Pelo menos com aquele universo de cadeias que eu tenho ali, se eu não tenho, né, a explicação da expressão, as duas podem representar esses conjuntos aí. As duas têm válida todos esses elementos aí. É claro, pessoal? Sim. Perfeito. Regra importante: nunca coloque mais em constante. Isso é muito comum. Essa regra aqui eu vou repetir ela várias vezes, porque isso é muito comum os alunos fazerem isso na prova. Pegar uma constante e colocar o mais. Se ela é constante, ela é constante. Não bota mais nela. Certo? Nós vamos ver essa ideia de constante ainda nas próximas linguagens. Aqui outra expressão, ó, vazio. Se o vazio é o primeiro elemento, eu já sei que vai ser qualquer coisa aí com um fecha estrela aqui fora. Certo? E o vazio está dentro, então o fecha estrela está aqui fora. Então eu vou ter o que aqui? A, 2 A's, 3 A's, AB. O que vocês acham aqui? O que vai estar aqui dentro? Respondam aí, pessoal. Um A positivo e B estrela.
Eu acho, Eu acho que é a estrela B estrela. eu acho que A, B positivo. AB, AB mais, assim? Sim, mas já vi que eu acho AB que eu errei. positivo. Acho que tá errado assim. É porque aí esse aqui ia estar fora, né? Essa dupla Uhum. aqui ia estar fora do seu. Agora, esse aqui, ó, ele resolve. A mais B estrela, estrela. Ele resolve, certo? Porque eu tenho aqui o vazio, o A sozinho, porque o B é estrela, né? Posso ter 2, 3, 4, 5 infinitos. Posso ter a B, o A sozinho com 2 Bs. Ou isso aqui replicando, eu vou ter a B, eu vou ter isso aqui também, certo? Professor, e a Então esse estrela aqui B é. estrela? Hã? A estrela B estrela. Não, a estrela B estrela não resolve isso aqui, não. Por quê? Ó, esse daqui, por exemplo, ó. Quando você bota A estrela, B estrela, você está dizendo o seguinte: primeiro vai vir os A's, depois vai vir os B's. Só que eu tenho aqui, ó, primeiro os A's, depois os B's e depois outro A. Aí, melou. Cadê o outro A aqui? Não tem. Tá faltando o outro A, certo? Esse estrela de fora aqui está garantindo que esse de dentro pode ser replicado. Então, o que me permite chegar nesse ponto aqui, certo? O que, é que me permite chegar aqui? Esse estrela de fora, certo? Então, a mais B estrela é uma situação. Agora, é como eu falei, não é a única. Não é a única, certo? Eu posso ter, aqui no meu exemplo, ó, já tem diferente do que eu botei antes do slide. A, B estrela, A, B estrela, estrela. Tá vendo? Uhum. Também resolve a mesma coisa. As duas resolvem, certo? As duas contemplam. O que não pode é você ter uma expressão que não contempla alguma coisa, alguma cadeia válida, certo? Agora eu vou fazer o seguinte: todas as cadeias começam com A. Olha a regra. Vamos fazer uma expressão, todas as cadeias começam com A. Então A, B, A. Então o que é que eu vou ter? A mais, B estrela mais. Essa expressão, ela representa perfeitamente, não é a única, a gente sabe que tem mais de uma, né? Muitas vezes tem várias. Mas essa expressão representa aquela linguagem que a gente estava vendo em todos começarem com A. A mais, que garantindo que o A vai existir no começo. Eu posso B, e esse mais aqui de fora me garante que eu vou poder ter aquelas situações de A, B, se alternando, né? Várias vezes. A, B, A, B, A, B e assim por diante. Todos que terminam em B. É só inverter aqui os fechos, né? Só inverter os fechos. Para garantir que o B, vindo no final, ele vai sempre existir. Ele vai ter pelo menos um B. E esse mais aqui de fora, esse mais de fora, ele não pode ser fecha estrela, porque senão ele vai aceitar o vazio, e o vazio, é claro, não termina em B. Certo? Agora, se eu quiser uma expressão que aceite tudo, como seria, pessoal, uma expressão que aceita todas as cadeias? O que é que vocês acham? Fazia. A estrela, B Vazio? estrela, tudo estrela. Exatamente. A estrela, B estrela, estrela. Isso aqui, eu tenho todas as cadeias válidas dentro do alfabeto AB. Por exemplo, se eu quiser BA, BA está aqui dentro? Tá. É só replicar o que está dentro duas vezes, ou seja, A estrela, B estrela. Vixe, Maria. Devia ter um editorzinho de texto aqui. A estrela, B estrela. Vê se você entende isso aí, meu Deus. A estrela, B estrela duas vezes. Aí o primeiro A estrela é vazio, o último B estrela é vazio, aí sobra o quê? BA. Certo? Então, qualquer cadeia válida dentro do alfabeto AB está presente aqui nesse A estrela, B estrela. Qualquer uma está aqui presente. Certo? Tá claro isso? Sim. Muito bem. É,
Com essa expressão aqui, eu posso reescrever essas duas de cima mais facilmente, certo? Eu quero todas as cadeias que começam com A. Esse carinha aqui, eu vou chamar ele de qualquer coisa, certo? Então vamos apelidá-lo de, não vou escrever tudo aqui não, mas qualquer coisa esse cara aqui. Então, todas as cadeias que começam com A, vai ser quem? A, qualquer coisa, certo? Eu estou reescrevendo essa de cima aqui, usando o qualquer coisa. Aí eu vou ter, por exemplo, qualquer coisa B. Todas as cadeias. Todas, esse aqui. Todas as cadeias terminam em B. Bota o Bzinho aqui no final. Se meu alfabeto fosse A, B e C, como é que seria o qualquer coisa? A estrela, B estrela, C estrela. Certo? Aí daí sai qualquer cadeia que eu quiser. C, B, A. C, C, A, B, A, C, A, B, A. Tem tudo aí. Todas as cadeias válidas dentro do alfabeto ABC, né? Se o meu alfabeto fosse ABC. E aí, ó, reescrevendo, né, as minhas linguagens. Todos que começam com A. Todas começando com A. Esse aqui é todas as cadeias, né? O nosso qualquer coisa. Todas começando com quem? Com A. Aí, nesse caso, vale aquela regra que eu falei lá atrás. Não coloco positivo e constante. Não coloco positivo e constante. Eu não vou botar fecho positivo nesse A. Eu não posso. Aqui eu não vou poder, não. Certo? Todas as cadeias começam com A. O A é constante. Qualquer coisa, todas. Todos terminam em B. B qualquer coisa. Sem. Ou qualquer coisa B, perdão. Mas sem o positivo. Sem o positivo. Isso é importante. Não botar fecho positivo. Muito bem. Então, dessa forma, eu escrevo as expressões de maneira mais intuitiva, né? Bem mais intuitiva. Eu tinha aqui qualquer coisa, A qualquer coisa. Então, qualquer coisa que comece com A. A qualquer coisa. Qualquer coisa que termina em B. Todas que terminam em B. Então, todas que terminam em B. Então fica mais intuitivo, né? Fica bem parecido com a expressão que eu estou falando. Todas que começam com A. Todas que terminam em B. Então fica próximo da expressão. Todas. Então lembre, todas coisas. Todas. Qualquer coisa. Todos que possuam um par de A juntos. Olha que legal aqui. Todas que possuam um par de A. Um par da letra A. Então, AA. AA é o que eu quero, um par de A. O que pode vir antes do AA? O que pode vir antes do AA? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vazio? Antes do AA e depois do AA. Qualquer coisa. Certo? Eu tenho aqui as minhas cadeias válidas. Deixa eu apagar aqui. As minhas cadeias válidas, né? Todas que tenham dois A juntos. Percebam que nessas cadeias válidas, o AA, os dois A juntos, eles podem vir sozinhos, eles podem vir no final da expressão, eles podem vir no início da expressão, ou podem vir no meio da expressão. Eles podem vir em qualquer lugar da expressão, certo? Então, ó, qualquer coisa, antes, qualquer coisa, A constante sem fecho positivo, pelo amor de Deus, pessoal, sem fecho positivo. E qualquer coisa, certo? Então, a minha constante, qual é a constante? Um par de A's juntos. Aqui é a minha constante. E antes pode vir o quê? Qualquer coisa. E depois, qualquer coisa. Certo? Professor, Diga. e se não tivesse, aí tem qualquer coisa, né? A estrela. Se não tivesse essa estrela aí, antes do A, seria o quê? Não, aí não é essa linguagem aqui, certo? Porque ele vai ter, além de ter A junto, ele não vai aceitar, por exemplo, essa expressão aqui, ó. Essa expressão que ele não vai aceitar, entendeu? Por quê? Porque o A tá aqui, esse aqui resolve isso aqui, de boa, só que esse aqui é primeiro os A's, depois os B's. Primeiro os A's, depois os B's. Aí depois já tem que ter o AA. E não tem, só tem um A. Não tem os dois A.
Essa expressão aqui não vai estar aqui. Para eu saber qual é a língua, eu tenho que dar uma decifrada. Nesse caso aqui, eu poderia dizer assim, uma linguagem que pode ter inicialmente qualquer quantidade de A's, logo depois qualquer quantidade de B's, logo depois um par de A's juntos e depois qualquer coisa. Então tô destrinchando, entendeu? Primeiro, uma quantidade qualquer de A's, ou nenhum, qualquer, pode incluir nenhum, né? Em seguida, eu dou a sequência, porque isso aqui é uma sequência. Primeiro o A estrela, depois o B estrela. Então, se eu for falar a linguagem disso, eu vou ter que dizer essa sequência. Então, primeiro o A estrela, primeiro qualquer quantidade de A's, depois, na sequência, qualquer quantidade de B's, depois, na sequência, um par de A's e depois qualquer coisa. Tá claro isso? Sim. Respondeu a pergunta? Uhum. Beleza. Todas que tenham pelo menos 2 elementos. Olha. Quais são as cadeias do alfabeto AB que tem pelo menos 2, no mínimo, 2 elementos, né? Então, Qualquer todas. tiver duas variáveis ou duas constantes. Ou mais, né? Ou mais. É. Duas constantes, né? Duas constantes e mais quantas eu quiser. Certo? Olha a situação dela aqui, ó. Duas constantes. Agora, eu tenho constante A, B. Quem é o primeiro? É A, é B ou é 2A? Não sei. Boto todas as possibilidades. Todas as possibilidades, ó. Todas as possibilidades. Certo? E qualquer coisa. Tá. Então aqui, ó. Todos que tenham pelo menos 2 elementos. No caso dessas Que elementos são esses? Pode ser 2A's, 2B's, AB ou BA. Certo? Isso aí vai depender da quantidade de caracteres presentes na linguagem em si, né? A linguagem não delimita tamanho máximo, é tamanho mínimo. Tem 2. Esses 2 podem ser 2A's, 2B's, um A e um B primeiro A, ou um A e um B primeiro B. Então eu fiz aqui a união de todas as possibilidades. Sempre que eu tenho um universo finito de possibilidades, eu boto união neles. Certo? Eu boto união neles. Todas que não terminam em B. Como é que seriam essas? Todas que não terminam em B. Alguém sabe? Alguém responde? Se não termina em B, termina em A, né? Não B? Não B não. O não B, ele vai aceitar tudo que não seja B, a letra B. Então BB ele vai aceitar. Eu acho que não qualquer B, coisa ele só A, tira né? o B. Qualquer coisa A constante? Qualquer coisa A constante, união vazio. Por quê? Porque o vazio também não termina em B, né? É verdade? Qualquer coisa A, qualquer coisa que termine em A, certo? Ou então o vazio, que o vazio também não termina em B. Tá claro? O não B, se eu botar só não B, eu só estou dizendo não para B. BB ainda está valendo. Que é não B, apenas o B. Mas BB está valendo. 3B, 4B. Certo? Todas que possuam exatamente 3 Bs. Olha a situação. Tem que ter 3B. Quantos A's? Ele não fala. Então, pode não ter nenhum ou pode ser infinitos. Mas 3 Bs. Então tem uma constante B aqui. O que, é que vocês acham? Vai ser o que aqui? Qualquer Vai coisa, ser- 3B, qualquer coisa. Eu acho que qualquer coisa não, porque tem que ter exatamente Seu moleque. 3B. Eu acho que Exatamente. é A mais. Não, B, aí A mais. BBB, A mais. Ó. Se eu botar a mais, eu estou obrigando que tenha A. A linguagem não obriga a A. Eu posso não ter nenhum A, inclusive. Não é verdade? Então, a estrela. Verdade. Porque eu posso ter vários A's. A linguagem não fala que os 3 Bs têm que ser juntos. Ele fala que tem 3 Bs. Eu posso ter assim, eu posso ter uma cadeia assim.
A, B, A, B, A, B. Então, eu posso ter vários A's entre os B's. Então, A estrela aqui, A estrela aqui e A estrela aqui. Certo? Aí a pergunta do colega aí, né? Por que eu não posso falar qualquer coisa? Por que eu não posso botar qualquer coisa aqui? Porque se eu chegar aqui e botar qualquer coisa, botar assim, A estrela, B estrela, eu vou chamar ele de K. Mas se eu for desenhar qualquer coisa aqui, vai sair feio demais. Vou chamar de K. Qualquer coisa agora eu vou chamar de K. Então eu boto assim, qualquer coisa. K também é horrível. Vou chamar de. Vou chamar de traço. Boa, boa. Vou chamar de traço. Qualquer coisa, aí B, qualquer coisa B, qualquer coisa B, qualquer coisa. Certo? Aí, em qualquer coisa, eu tenho o quê? B. Né? Se eu tenho qualquer coisa, eu tenho B também. Porque B faz parte de qualquer coisa. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Bs. Aí, extrapolou. Só pode ter exatamente 3. Então na hora que eu boto qualquer coisa, eu perco o controle dos Bs. Eu posso ter infinitos Bs. Porque qualquer coisa tem uma quantidade qualquer de Bs. Infinitas. Tá claro? Então eu não posso botar qualquer coisa. Eu perco o controle da quantidade de Bs. E ele é claro, tem que ser exatamente 3 Bs. Tá claro isso, pessoal? Sim. Tá claro isso? Tá Muito claro. bem. Tá sim. Coisa boa, coisa boa. Estamos aqui na hora, né? Estou empolgado aqui, né? Já chegou para aqui, que hora rápida, 10h10, já chegou rapidinho. Passou rápido. Já são 10h07 aqui, 10h08 aqui no meu. Passou rápido. Eu queria dar Saudade mais. da aula, né, professor? Oxe, demais, demais. Pois é, mas eu vou parar por aqui, né? Por causa do horário. Certo? Eu vou ter que repegar o ônibus aí ainda, né? Vou pegar o busão. Aí beleza, amanhã na próxima aula. Próxima aula é quarta-feira, primeiro horário. O link é o mesmo. Por favor, entrem pelo Classroom, o seu e-mail institucional. Qualquer dúvida que tiver com essa coisa, pode perguntar lá no grupo, que eu respondo, ou alguém responde lá, certo? Mas eu quero que entre pelo institucional para que a gente possa realmente acompanhar tudo pelo Classroom, essas aulas, certo? Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer aqui a chamadinha. Não saiu não, viu? Vou fazer a chamada agora. Aí. Vixe Maria, peraí. Pronto, chamada realizada com sucesso. É só salvar a tela aqui. Dá um printzinho aqui na tela. Pronto. Já fiz a chamada. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Esse meu boa noite.